Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudo da Fé Católica Jesus, um Bom Pastor. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e também o amor de Maria. E hoje a pergunta que nos orienta é a seguinte: após a morte, quem vai para o céu, purgatório ou inferno? Quais os pecados são tão graves a ponto de perder o céu? Para responder essa pergunta, nós vamos falar um pouco sobre o pecado. O que é o pecado? Na Sagrada Escritura, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, está escrito: todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, segundo a palavra de Deus, o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? É aquela lei mosaica, que foi revelado para Moisés, os 10 mandamentos. Então, todo aquele que peca contra os 10 mandamentos, que são a lei de Deus, comete pecado. O Catecismo da Igreja Católica, também no parágrafo 1849, ele vem nos dar uma definição do que é pecado. Vamos ler juntos. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é uma ofensa a Deus. Então, o catecismo fala que o pecado é uma ofensa a Deus e também é uma ofensa ao próximo, ao irmão. Ele fere nossa amizade com Deus. Então, a gente observa que se Deus é todo amor, bondade, como entrou o pecado no mundo? Qual é a origem do mal? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta também. Então, a origem do mal começa na queda dos anjos. A igreja ensina que Satanás era anteriormente um anjo bom, que foi criado por Deus e que se tornou mal por sua própria escolha, porque ele rejeitou definitivamente a Deus e ao seu reino, porque ele teve inveja de Deus, ele quis ser igual a Deus. E essa escolha não tem volta. Então, depois da queda do demônio, não existe para eles arrependimento. Lúcifer, então, com 1/3 dos anjos do céu que se rebelaram contra Deus, foi então jogado, fora do céu no inferno. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa narrativa da queda dos anjos, é só ler lá em Apocalipse 12. E esses anjos caídos, que se tornou Satanás e os demônios, eles foram então tomados por um ódio extremo contra Deus e contra os homens. E o seu plano, desde então, é destruir a criação amada de Deus, que somos nós, todos os homens e mulheres criados por Deus, por amor. E eles vêm então instigar em nós tanto a morte física e principalmente a nossa morte espiritual, que é a perdição das nossas almas. Então, Satanás foi o primeiro que desobedeceu a Deus, é o primeiro que pecou, que feriu essa amizade com Deus. Mesmo ele tendo esse entendimento de quem é Deus, ele preferiu rejeitar ao Senhor. E ainda mais, não se dando por satisfeito, ele leva a tentação ao homem, que é essa criatura amada de Deus, seduzindo Eva, seduzindo Adão, para que também eles pecassem com o mesmo pecado com que o Satanás pecou, o pecado de querer ser como Deus. E Adão e Eva, então, cedem à tentação e acabam cometendo o pecado. E a partir daí, então, entra, além do pecado, entra no mundo o mal e a morte. Porque Adão e Eva anteriormente viviam em estado de graça, não tinham pecado, foi criado por amor, com inocência, mas também tinha o poder da livre escolha, de escolher ser de Deus, de escolher permanecer com Deus. Infelizmente, eles cedem à tentação e cometem essa desobediência, assim como Satanás. E isso é chamado, esse pecado de Adão e Eva, é chamado então de pecado original. É um pecado
que é continuamente herdado por todos nós, homens e mulheres. Por isso, inclusive, que nós batizamos as crianças, não pelo pecado que elas cometeram, mas por esse pecado que é herdado pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que passa para nós. E a consequência desse pecado foi perder a graça e a santidade original. Então, o homem que via Deus, que estava na presença do Senhor, por causa do pecado, perde essa graça original, né? Já nasce em situação desse pecado original, precisando então de ser batizado para voltar a essa graça. E a morte, então, entra na história da humanidade também. Então, a partir do primeiro pecado, desse pecado original, há uma verdadeira invasão do pecado. O pecado, então, vai inundar o mundo. E todos nós vamos carregar, então, conosco essas consequências do pecado, que são o sofrimento, a morte e a concupiscência. O que é concupiscência? É a nossa inclinação ao pecado que nos leva a uma luta diária para vencer as nossas tentações. Cada um de nós sabemos quais são as nossas tentações e assim não pecar. É um verdadeiro combate espiritual diário que nós precisamos ter. E é bom também a gente entender a diferença entre tentação e pecado, né? A tentação é o desejo que eu tenho, a vontade que eu tenho, mas que eu não cedo, né? Se eu ceder essa vontade, eu cometo então pecado. Eu gostava muito de usar esse exemplo com as crianças da catequese, né? Vamos dar um exemplo aí, eu estou com muita saudade da Dona Luzia, vamos usar a Dona Luzia hoje para dar um exemplo. Por exemplo, a Dona Luzia passa na porta da casa da Ana Paula, que acabou de fazer um bolo delicioso. Ela olha para aquele bolo e fala, nossa, que bolo delicioso, que vontade de comer um pedaço, ninguém vai descobrir. Só que, no mesmo tempo, ela fala, não, mas eu não posso fazer isso, é errado. E vai embora, né? E luta contra aquilo. A Dona Luzia passou por uma tentação. Em seguida, vou atrás da Dona Luzia, passo pelo mesmo lugar, vejo aquele bolo lindo na janela, tenho a mesma tentação, né? Nossa, que bolo lindo, eu vou comer um pedaço, porque eu tô com muita fome, deve estar muito saboroso esse bolo. E olho para um lado, olho para o outro, vejo que ninguém está vendo, vou lá e como aquele pedaço. Ou seja, eu cedi à tentação e fiz o ato do pecado. E sim, isso é o pecado, né? As tentações, todos nós temos as tentações, mas a partir do momento que nós somos coniventes, que nós aceitamos, né? Não só do pecado físico, mas a própria mentalidade, né? Os pensamentos que passam na nossa cabeça. Se a gente tenta fugir daquilo, vê que aquilo não é de Deus, não agrada a Deus, e luta contra aquilo, nós não cometemos o pecado, né? O pecado é somente quando a gente realmente sente a tentação e entra naquela tentação, né? E pratica o ato, tanto mentalmente quanto fisicamente, a gente cai então em situação de pecado. Essa é a diferença entre tentação e pecado. A tentação em si não é pecado, desde que eu lute contra ela, né? Se eu aceito e vou aderir àquele pensamento que eu tive, vou fazer aquela atitude contra Deus, contra o irmão, aí sim vira um pecado. Então nós sabemos que o primeiro que desobedeceu e pecou foi Satanás. Nós sabemos que o pecado original é aquele que todos nós, homens e mulheres, herdamos de Adão e Eva e que traz consequências negativas a todos nós, né? Como o sofrimento, a morte e a concupiscência, que é essa nossa inclinação ao pecado. Mesmo querendo fazer o bem, a gente muitas vezes faz o mal por causa da concupiscência. Então a Sagrada Escritura, lá no livro dos Gálatas, vem nos trazer uma lista desses pecados, né, que são chamados ali de obras da carne. Vamos ler junto lá em Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Então a gente observa a lista de alguns dos pecados, né, que nos afastam de Deus, que nos faz perder o reino dos céus. Entre eles está aqui também a superstição que nós falamos no programa passado, as orgias, bebedeiras. Quantas vezes, né, nossas famílias, na nossa casa, nós temos essa realidade da bebida. E aqui
é muito claro, né, que aqueles que participarem das bebedeiras, das orgias, das impurezas, superstições e tantas outras coisas, não herdarão o reino dos céus. Então, estas coisas são considerados pecados graves, que atrapalham nossa amizade com Deus. E os pecados podem ser, então, classificados de diversas maneiras diferentes. Nós podemos distinguir os pecados segundo o seu objeto, segundo as virtudes ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Podemos classificá-los também dizendo respeito a Deus, ao próximo ou pecados contra mim mesmo. Nós também podemos dividir os pecados em pecados espirituais e pecados carnais, ou ainda por pecados por pensamento, palavras, atos ou atitudes e omissões. E a raiz do pecado está no coração do homem, na sua liberdade de escolha, né? Então, conhecendo a Deus, conhecendo aquilo que agrada e o que desagrada a Deus, né? Nós optamos por desobedecer a Deus. Então, a raiz começa no coração do homem. E para nós, enquanto igreja, católicos que somos, convém avaliar os pecados, todos esses que eu falei anteriormente, essas classificações, como pecados mortais ou pecados veniais, né? Segundo a gravidade desses pecados. E o pecado mortal é aquele pecado que destrói a caridade do coração do homem, através de uma infração grave contra a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, esses são pecados considerados graves, a matéria grave, né, que é contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos. E se não houver o arrependimento e a confissão, nos faz perder o céu. Então, é preciso a confissão com o sacerdote, a confissão presencial, para pagar essas penas eternas do pecado grave. E para que um pecado seja mortal, é preciso 3 condições. Primeiro, o objeto, né, a matéria, precisa ser matéria grave, ou seja, a matéria tem que ser contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Segunda condição, nós precisamos ter plena consciência desse pecado, ou seja, nós precisamos saber que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Terceira condição, precisamos cometer esse pecado deliberadamente. O que significa isso? De propósito, né? Sem ninguém nos obrigar, nós mesmos queremos cometer esse pecado. Então, essas são as 3 condições para que um pecado seja um pecado grave. Por exemplo, se o objeto do pecado, se a matéria, né, contra os 10 mandamentos aconteceu, mas eu não tinha essa plena consciência de que era um pecado, eu não cometo um pecado grave. Esse pecado, então, torna-se um pecado venial, porque não tem uma das condições, que é a condição de se ter consciência de que aquilo ali era um pecado. Então, para existir o pecado grave, precisa estar nessa classificação dessas 3 condições. E o pecado venial? O pecado venial, ele não destrói a caridade, mas fere e ofende nosso relacionamento com Deus. Então, nós cometemos um pecado venial quando nós não observamos em matéria leve, né? Enquanto o pecado grave é em matéria grave, nós não observamos no pecado venial em matéria leve aquilo que foi prescrito pela lei moral, ou que se desobedeceu, como eu falei antes, em matéria grave, né, contra os 10 mandamentos, mas sem se ter a consciência, pleno conhecimento ou pleno consentimento daquilo que foi feito. Então, o pecado venial não quebra a aliança com Deus, mas ele pode, pouco a pouco, nos dispor a cometer o pecado mortal. E para a gente dar alguns exemplos de pecados veniais, por exemplo, as mentiras leves, né? Aquelas que não vão prejudicar outras pessoas, criticar os defeitos dos outros, aqueles momentos que nós temos desatenção na missa, né? Nós somos descuidados nas nossas orações, ser áspero, jurar sem necessidade, debochar de outras pessoas, o comer em excesso,
as brigas, as fofocas, a falta de paciência, tudo isso são pecados veniais. Nós precisamos lembrar que todo pecado, quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus, são perdoados, porque Deus é misericordioso. Tanto os pecados veniais quanto os pecados graves. Inclusive, nós podemos pedir perdão pelos pecados veniais durante o ato penitencial na Santa Missa. Naquele momento, a gente precisa, né, fazer essa reflexão na nossa consciência de tudo aquilo que nós fizemos enquanto pecado venial e pedir a Deus que venha nos perdoar. E o perdão acontece naquele momento. Para os pecados graves, não. Precisamos, sim, procurar um sacerdote. Mas os pecados veniais são também absolvidos durante o ato penitencial da Santa Missa. E a Igreja também orienta que nós nos confessemos ao Padre os pecados veniais, para possibilitar em nós um melhor crescimento espiritual. E o pecado contra o Espírito Santo? A Sagrada Escritura nos diz que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não pode ser perdoado. Que pecado é esse? É o pecado daqueles que livremente se recusam a acolher a misericórdia de Deus, através do arrependimento, e também rejeitam o perdão e a salvação que vem de Deus. É porque Deus respeita a nossa escolha, e quem rejeita a Deus escolhe a perdição eterna. Então a gente precisa entender, o pecado contra o Espírito Santo são daquelas pessoas que conhecem a Deus e mesmo assim optam por não estar com Deus, né? Não querem ter a salvação que vem de Deus. Morre, por exemplo, em estado de pecado grave sem nenhum arrependimento, por não acreditar em Deus, por não querer, né, estar com Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado é um ato pessoal, mas nós também podemos ter a responsabilidade nos pecados de outras pessoas. Quando nós cooperamos, ou seja, nós participamos do pecado de outra pessoa, nós mandamos, ou aconselhamos, ou mesmo nós não impedimos, sabemos que é algo errado e não o impedimos. E até muitas vezes aprovamos o pecado de outras pessoas. Então nós também temos parte, quando a gente colabora, tem responsabilidade no pecado de outras pessoas. E o pecado gera uma dupla consequência. O pecado grave vai nos privar da comunhão com Deus, que é chamado também dessa pena eterna, e todo pecado, tanto mortal quanto venial, gera também em nós a pena temporal. O que é a pena temporal? É o apego prejudicial às coisas e às criaturas que vai exigir de nós uma purificação. E essa purificação vai acontecer tanto aqui na terra, como eu falei antes, através da penitência, como jejum, oração, a esmola, as obras de misericórdia espirituais e materiais, e também, né, se não forem feita essa expiação, essa purificação aqui na terra, vai ser feita então no purgatório. Nós vamos ficar um tempo no purgatório passando por essa purificação. Bem, depois que nós falamos tudo isso sobre o pecado, nós finalmente vamos responder a pergunta: após a morte, quem vai para o céu? Quem vão para o céu são todas aquelas pessoas que não estão em estado de pecado grave, ou seja, podem até ter cometido, mas já se confessaram, se arrependeram, né, já pagaram aqui na terra também essas penas temporais do pecado, ou seja, estão em estado de graça, não tem pecado mortal, pecado venial, nem penas temporais. Essas pessoas vão direto para o céu. Difícil de acontecer? Muito difícil. É muito difícil uma pessoa ir direto para o céu, mas acontece, é possível. A santidade é possível, é chamado para todos nós. Quais são as pessoas que vão para o purgatório? Purgatório vão aquelas que estão em estado de pecado venial ou então que ainda não pagaram as penas temporais dos seus pecados. Então precisam ficar um tempo no purgatório para que aconteça a purificação e aí sim podem entrar no céu. A pessoa que está no purgatório já tem o céu garantido, só está ali para passar por uma purificação para adentrar o céu. E quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno é aquela pessoa que morreu em estado de pecado grave e não se arrependeu, né? Não quis pedir o perdão a Deus, não se arrependeu, continuou, né, consciente daquilo que fez, consciente de que era pecado e mesmo assim não se arrependeu. Essa pessoa vai para o inferno. E a gente precisa confiar na misericórdia de Deus, né? Independente de uma vida que alguém da nossa família, um conhecido nosso,
às vezes em vida praticava um pecado, né, de forma recorrente, vivia em situação de pecado, mas a gente sabe que às vezes ali nos últimos segundos de vida, se a pessoa teve um arrependimento sincero de coração, Deus é misericordioso porque fez o céu para todos. A grande alegria do Senhor é levar cada um de nós para o céu. Ele não quer que nós nos percamos. Então basta ali um segundo de arrependimento para a pessoa sim alcançar a salvação. Então, quais são os pecados graves a ponto de perder o céu? São todos os pecados em matéria grave contra a lei de Deus, né, contra os 10 mandamentos. Lembrando, mais uma vez, que a matéria precisa ser grave, ou seja, contra os 10 mandamentos. A pessoa precisa ter consciência de que isso é pecado, que desagrada o coração de Deus. Em terceiro lugar, a pessoa precisa querer fazer esse pecado, não ser obrigada, né, fazer de livre e espontânea vontade. Então, essa situação de pecado grave, quando não se tem o arrependimento, isso nos faz perder o céu. Amém? Espero ter colaborado para o seu conhecimento. Mais uma vez, né? Que nos comentários finais do nosso vídeo, lá no nosso canal, que você vai ter um material de estudo, que você faça o bom uso do material de estudo para fixar melhor todos os nossos estudos que estão sendo feitos ao longo da semana, né? Um por semana. E que você tenha uma ótima e abençoada semana. Amém? Que continuamos todos juntos, abençoados e selados, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.